Opinião Sem Medo, com Ricardo Katzmann. Hoje é dia de Opinião Sem Medo com Ricardo Katzmann e ele já está aqui com a gente. Bom dia, Rick, tudo bem? Bom dia, Joãozinho, tudo bem? Bom dia, Lucas. E bom dia demais também para toda a nossa audiência querida. Você tá bom? Bom demais, cara. Aqui você viu que foi a primeira vez que eu vi ele falando Instagram. Porque ele gostava de falar Twitter. Né? Aí mudou pro X e virou X. Agora Instagram. Instagram, você Cara, gosta do cara é Instagram? moderno. Você gostava do Twitter, você gostava. Twitter? Tem gente que não gosta, acho não. que não, isso é uma gourmetização, entendeu? É igual a história. Não vamos voltar àquele assunto de rocambole e bolo de rolo, não, mas ele é gourmet. Ele é coxinha, viu, Lucas? Ele é gourmetíssimo. Não vou falar nada, Ricardo, antes da gente entrar na pauta, te parabenizar. Você tá de casa nova, né, meu parceiro? Epa, tô de casa nova, sim. Você tá de Lucas, casa obrigado, nova. Você é aqui na 98, viu, gente? Casa nova, você Não. Esse aí eu não abro mão dele, não. Aqui eu tenho uma âncora nos pés e tá fincado, enterrado. Louco, de jeito nenhum. Mas você tá no antagonista, né? Tô sim, Lucas, tô sim. Tá muito legal. Eu comecei lá semana passada, depois de 4 anos de Isto É. É interessante essas mudanças, né? Porque a gente cria laços afetivos e ao mesmo tempo que a gente fica triste em deixar uma casa que me acolheu tão bem, eu fui tão feliz o tempo todo, fiz tantas amizades lá, uma casa que dá toda a liberdade também para a gente trabalhar, mas quando você tem um desafio, eu não diria maior, mas um desafio novo, quando você tem alguma coisa que te move, né? Essa força é maior, a gente vai em busca de novos caminhos. Então, ao mesmo tempo que a gente fica triste de deixar uma casa, eu fico feliz demais de estar numa outra casa do tamanho do antagonista. Já te acompanhando por lá, então, meu filho, você é sem papas na língua onde estiver. Aliás, gente, se engana quem pensa que não vai ler Ricardo Katzmann no nosso portal. Ele segue escrevendo para 98live.com.br. Sempre, com o maior prazer. O Ricardo tinha que ter 8 braços, João. 2 para cada veículo, porque escreve para todo mundo, maravilhoso. Mas cada um com a sua particularidade também, né, Ricardo? Lucas, é assim, né? Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Eu não sou jornalista de formação, todo mundo sabe, né? Eu sou empresário, caí nesse mundo da comunicação há 8 anos, e isso me dá uma liberdade para escrever da maneira que a gente conversa, né? No boteco, com os amigos, no final de semana, no almoço. Então, acho que isso acaba me aproximando dos leitores. Ao mesmo tempo, né, Lucas, quando a gente vai subindo degraus, quando eu comecei aqui na rádio, a gente começa a ter que aprender uma nova linguagem, como quando a gente muda de casa, como no caso do antagonista, a gente tem que se adaptar também à linha editorial. E o fato de não ser jornalista aí atrapalha um pouquinho, sabe? Mas eu vou dando os meus pulos, vocês que são jornalistas profissionais vão me ensinando e eu tenho maior interesse em poder aprender, porque isso me eleva profissionalmente. Vou te falar, te lia da época do Estado de Minas, te acompanhava no Isto É, uma delícia te ler na 98 e agora também te acompanha no antagonista, mas eu vou falar de... Sem esquecer do Fator, né, pô? O Fator eu não acompanho, não, me recuso a acompanhar. Não, pô, aí não, né? Ô, Ricardo, vou falar de polêmica, velho. Presidente Lula sempre... Quando ele fala, o mercado balança. E balançado mesmo tá o presidente, né? Parece que tá, né, Lucas? Tá parecendo aquelas birutas de aeroporto, né? Pra quem não sabe o que é isso, são aqueles... Eu fico brincando, aquilo ali parece coador de café que a gente usava antigamente em casa, né? Biruta é exatamente um coador de café gigante que fica sobre um mastro, né? E o vento bate dentro desse coador e aí vai mostrar para os aviões onde está a direção. Ao sabor do vento. Ao sabor do vento, né? E o presidente Lula tá igualzinho, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. E principalmente nesses últimos dias, né? Que ele danou a falar besteira por aí. O mercado, né, reagiu de forma bastante agressiva nas questões econômicas, mas também ele andou falando bobagem sobre Venezuela, ele andou falando bobagem sobre violência contra as mulheres, e de tanto tomar pancada, ele logo já começou a rever as posições que ele havia acabado de tomar. Ô João, ô Lucas, e todos os nossos teleweb amigos e amigas ouvintes, você vê que o João me ensinou isso, eu nunca mais esqueci. Maravilhoso. Eu colecionei aqui algumas dessas falas, se vocês me permitem eu vou trazer aqui para a turma. Sobre o estouro, né, das contas públicas, o governo ontem anunciou que está no limite do limite do rombo fiscal, são 28 bilhões e 800 milhões de reais. O arcabouço fiscal está em vias de cair, se não fizer o contingenciamento que já foi anunciado, inclusive, de 15 bilhões. Não é pouca coisa, não.
Então, sobre as contas públicas, até há pouco tempo atrás, o presidente fingia que não tinha problema. Vamos lá. Em maio desse ano, ele falou o seguinte: olha, eu não posso ficar com o sistema financeiro todo dia olhando o déficit fiscal sem olhar para o déficit social. Parem de olhar só para o seu cofre e olhe para o povo. Nesse mesmo dia, ele falou o seguinte: olha, essa questão fiscal é uma discussão inócua para um país governado por mim e pela Dilma. Bom, governado pela Dilma a gente sabe o que deu, né? Foi o maior triênio recessivo da história do Brasil. E aí, em 16 de julho, algo mais recente, ele virou e falou o seguinte: não tem problema nenhum se o déficit é zero, se o déficit é 0,1% do PIB, né, que ele está falando, se é 0,2%. O importante é que esse país esteja crescendo, que a economia esteja crescendo, que o emprego esteja crescendo e que o salário esteja crescendo. Bom, aí aconteceu aquilo tudo que a gente sabe, o dólar foi para as alturas, a bolsa caiu, a curva de juros futuro explodiu. Aí ontem, o que o Lula falou? Não parecia nem o mesmo Lula, hein, Raj? A gente só pode... Abre aspas para ele, hein? A gente só pode gastar aquilo que a gente ganha. Se a gente gastar mais do que a gente ganha, a gente vai quebrar. Sempre que precisar bloquear, nós iremos bloquear. Epa! Agora sim, né? Mudou de ideia, né? Falou algo mais coerente. Mas não é só. Tá parecendo Raul Seixas, velho. Raul Seixas, mas ele... Ô, Lucas, em 2017... ele se autodeclarou uma metamorfose ambulante. Tá doido. Ele falou isso lá atrás, que ele preferia ficar mudando de opinião sobre tudo do que manter, né, sempre as mesmas convicções. Mas quando você é presidente, não é assim que funciona, porque o que você fala impacta o mercado, né, Tem Ricardo? consequências, Lucas, e principalmente consequências no aspecto financeiro, mas consequências diplomáticas também, né? Como no caso da Venezuela. E ele falou também um pouco da Venezuela, de Nicolás Maduro. Também teve falas controversas? Totalmente, João. Em junho desse ano, ele falou, junho do ano passado, ele falou o seguinte, abre aspas: a Venezuela tem mais eleições que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Ele falou isso a quem ele estava dando entrevista. Em março desse ano, ele falou o seguinte, defendendo, né, as eleições, entre aspas, porque aquilo não é eleição lá na Venezuela. Abre aspas. A gente não pode começar a jogar dúvida antes de as eleições acontecerem, porque aí começa a ter discurso que vai antecipadamente prever que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições. Bom, tomou pancada para todo lado. Aí ontem ele já mudou de ideia. Ele, que o Nicolás Maduro prometeu um banho de sangue se perder as eleições. Ontem ele falou o seguinte: eu fiquei assustado com a declaração de Maduro dizendo que se perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de votos. O Maduro tem que aprender que quando você ganha você fica e quando você perde você vai embora. Mudando completamente o discurso outra vez. E nós tivemos também uma situação, né, na última semana da violência contra a mulher. Ele fez uma fala até bem ruim, né, sobre isso. Tomou puxão de orelha, inclusive, da mulher. Outra fala desastrosa, né? Isso foi em 16 de julho, algo recente também. Abre aspas para o presidente Lula. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste. Eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. É inacreditável. Mas se o cara é corintiano, tudo bem. Fecha aspas. Ele fez uma brincadeira, é óbvio, mas uma brincadeira de extremo mau gosto. Pegou mal pra caramba, apanhou de todo mundo. O que me surpreendeu à época é que as chamadas feministas do campo progressista, principalmente as ligadas ao PT, ao PSOL, aos partidos de esquerda, nenhuma dessas pessoas veio a público admoestar a fala do presidente Lula. Quando qualquer outra pessoa de qualquer outro espectro ideológico dá uma escorregada, faz uma piada de mau gosto ou fala alguma besteira de cunho machista, assim, porque, Raj, Lucas, vocês estão mais novinhos, mas eu tenho 57 anos e pertenço a uma geração machista. Isso é verdade, isso é fato, isso não é invenção, isso não é, como o pessoal gosta de falar, esquerdopatia, não é. É verdade. Eu não faço por mal, às vezes eu falo bobagens, mas não é por mal, porque eu pertenço a uma geração que foi criada assim. Então, quando pessoas, às vezes até de boa fé, como eu estou acabando de reconhecer que às vezes falam alguma bobagem, cometam um deslize desse, vem essa turma aí bater sem dó nem piedade, mas quando é com o presidente Lula, todo mundo finge que não viu. Mas daí ontem, para limpar a barra dele, o que foi que ele falou? Abre aspas. A família, para mim, é coisa sagrada.
O homem que é homem e tem fé em Deus não pode nunca levantar a mão para agredir uma mulher. Não pode. A violência contra a mulher é muito grande. E a gente vai fazer uma guerra. Vamos fazer uma guerra contra, fecha aspas, para o presidente Lula. Falou o que é correto falar. Ricardo, e como é que você avalia essas falas? Seria um erro do presidente, né, essas falas cometidas por ele? Ou é um caso pensando nessas repercussões que a gente tem logo depois dessas falas polêmicas? Eu acho que são as duas coisas, João. Sabe por quê? Porque o presidente Lula, desde que se notabilizou como figura política de expressão nacional, eu estou falando isso lá do início dos anos 80, ele foi um sindicalista muito importante, depois foi eleito deputado federal constituinte e depois, durante muito tempo, ficou tentando a presidência da República até que chegou lá. Ele sempre adotou esse método, ele realmente tem um método. Toda vez que ele está em público, ele joga para a plateia, né? Ele xinga empresário, ele xinga banqueiro, mas no privado a gente sabe o que ele faz. Ele é amigo de empresário, ele é amigo de banqueiro. Em público ele fala que gosta de uma cachaçinha, mas no privado a gente também sabe, ele gosta de vinhos raros. Isso veio à tona quando, durante a apreensão, durante a Operação Lava Jato, foi apreendido uma adega de rótulos. Poxa, não sei nem falar os valores hoje em dia de vinhos que ele tomava. E assim com charuto cubano e tudo mais. Então, assim, ele sempre tem essa conduta de jogar para a plateia em público e no privado tem uma atuação diferente. E ele também sempre tem essa mesma tática. O Raj acabou de lembrar, e eu me lembrei do ano de 2007, da tal frase que ele disse que era uma metamorfose ambulante. Porque já à época também, quando ele falava alguma besteira que caía muito mal, ele mudava de ideia e dizia que ele não tinha uma opinião formada sobre tudo e que ele poderia mudar, né, a partir do momento que ele aprendesse novas coisas. E você acha que ele acredita nessa primeira ou na segunda fala? João, de novo, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o presidente Lula, ele tem realmente conceitos retrógrados, é um direito dele ter os conceitos que ele quiser ter, todo mundo tem esse direito. Eu acho que ele tem, sim, pensamentos muito ruins, sob a minha ótica, ao menos. E, ao mesmo tempo, sabe, João, eu acho que ele calcula esses passos. Porque tem aquela história, né, de bem ou mal falem de mim. Os políticos, de uma maneira, Raj, eles seguem esse padrão. Eles têm que causar, né? Essa frase, essa expressão é mais moderna. Eles têm que causar todos os dias. Em tempo de TikTok, então, de rede social, eles fazem isso com muita frequência. Olha, todo mundo sabe que eu não tenho apreço algum, muito pelo contrário, pelo deputado federal Nicolas Ferreira, daqui de Belo Horizonte. Justamente pelas barbaridades que ele fala. Agora, eu não consigo olhar para ele e não achar que aquilo faz parte de um personagem que ele criou para si, porque certas coisas são tão bárbaras, são tão absurdas, que você olha e fala assim, não, cara, esse cara não acredita nisso. Esse cara tá jogando para a plateia. Então, João, eu acho que o Lula faz um pouco disso. Certas coisas que ele fala são tão absurdas, cara. São tão incapazes de a gente acreditar que são legítimas nos dias de hoje, sabendo tudo que a gente sabe, que me parece, sabe, que é um pouco de teatro, sim. Eu ia até falar um pouco dessa cultura, talvez, política, porque a gente já viu outros políticos fazer o mesmo, né? Fala uma coisa, depois volta atrás, fala que não falou bem, não é bem assim, fui mal interpretado. Isso também não é uma cultura política do nosso país? Talvez aí de políticos mais populistas, né, como dizem? João, eu não sei se é uma cultura nossa, mas eu acho que isso é uma característica, porque a gente vive num país em que aquela expressão que fala que que o eleitor tem memória curta, é verdadeira, cara, porque é impressionante assim, né? A gente é capaz de condenar um político em uma semana por alguma fala, por alguma atitude, ou condenar, né, um cara quando é preso, e depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, esquece isso tudo e acaba votando nesse político. O presidente Lula é um caso. Gente, tudo aquilo que aconteceu na Lava Jato, aconteceu. Em hora alguma, em momento algum, o presidente Lula foi inocentado, como ele costuma dizer. Ele nunca foi inocentado. As penas foram anuladas por tecnicidades, por filigranas jurídicas. Nada do que ocorreu foi desmentido ou desqualificado pelo judiciário. Tudo aquilo aconteceu, a corrupção aconteceu, ele estava envolvido, ele foi condenado, ele foi preso. E aí, quando a gente tem, anos depois, esta mesma pessoa eleita
A gente não pode falar reeleita porque houve um lapso temporal, mas quando a gente tem essa pessoa eleita e é o presidente da República, a gente percebe que essa memória é realmente curta. Então, ô João, essa história de falar e desfalar, né, de dizer e desdizer, isso para os políticos é uma característica, sim, porque eles sabem que o que ele fala hoje a população esquece ou não vai levar em conta amanhã. Tá aí, gente, Ricardo Ketzmann com opinião Já? sem medo. Rápido, Aqui passou veloz. rápido Não hoje. preocupa não, que você tá apanhando aqui, vai durar até amanhã a porrada que você vai tomar aqui. Ah, mas lê pelo menos uma aí traz pra mim um aí, pra sair então, daqui feliz, traz um João. aí, quer trazer um aí? Tá te xingando aqui, tá falando que você é bolsonarista, é Eita. sempre assim. Caramba, agora hoje eu tô bolsonarista, Eita. semana passada Hoje eu tava petista, hoje cara. você veio com a camisa Hoje bolsonarista. eu tô verde. Hoje eu tô de verdinho, né? Verde agora é sinal de bolsonarismo. Você gosta de bater, de apanhar pra todos os lados. Ô, Lucas, só para terminar aqui, como você falou da nova casa do antagonista, a minha coluna de estreia, o título lá era assim, Bolsonaro, laranjas e laranjais. Pô, visa para esse pessoal aí me ler lá, que eles vão ver que eu acho que não corre sou lá tão pra bolsonarista ver. assim não, hein? É assim que é bom, cara, que é sem papas na língua. Quando você fala sem medo, como você costuma fazer aqui na 98, que é interessante de ouvir. Gosto muito, viu? Obrigado, Lucas, obrigado, João, obrigado para toda a nossa audiência querida, gostando ou não gostando, e boa semana para todo mundo. Opinião sem medo. Tá aí, Radinho. Você gosta, né, Radinho, de Eu provocar? amo, velho. Eu amo Você esse gosta cara. de provocar o Ricardo, Eu gosto, né? velho, eu gosto. Aliás, meu 98 Radinho. Talks acompanha. 7 da noite, o Ricardo 90% das edições, sempre comentando as principais manchetes do dia aqui, com o time de comentaristas da 98. Quando o Ricardo pega no microfone, meu filho, pra falar, você prepara que lá vem. É bom demais. Pra gente é excelente.